Senhor, meus irmãos, estamos aqui na continuação da leitura, hoje em Mateus capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Se tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Aqui no versículo 1 tem uma explicação que ele diz: a tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência à vontade de Deus. Note que Cristo, cada caso,
Note que Cristo, em cada caso, submeteu-se à autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se aos desejos de Satanás. Que podemos aprender da tentação de Cristo? Primeiro, Satanás é o nosso maior inimigo. O cristão deve estar consciente de que está numa guerra espiritual contra poderes malignos invisíveis, porém claramente reais. Segundo, sem o devido emprego da palavra de Deus, o cristão não pode vencer o pecado e a tentação. Nós temos a explicação aqui no versículo 2, jejum de 40 dias. Jesus jejuou 40 dias e depois teve fome. E a seguir foi tentado por Satanás a comer. Isto pode indicar que Cristo absteve-se de alimento, mas não de água. Abster-se de água por 40 dias requer um milagre. Uma vez que Cristo teve que enfrentar a tentação, como representante do homem, ele não poderia empregar nenhum outro meio para vencê-lo, além de um homem cheio do Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui é que Jesus Cristo não usou nenhum dos poderes que ele possui, porque ele é Deus, então ele é dono de todo o poder. Então ele poderia usar o poder para vencer a tentação, mas não. Ele decidiu ser apenas um homem cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo e vencer a tentação. Então ele nos deu o exemplo. Versículo 6. Está escrito. Você leu o versículo 6 aí em sua casa. Está escrito. Satanás empregou a palavra de Deus com a finalidade de tentar a Cristo a pecar. Às vezes, o descrente emprega as escrituras na tentativa de persuadir o crente a fazer algo que aquele sabe que está errado ou que é impróprio. Alguns textos bíblicos, retirados do seu contexto ou não comparados com outros trechos da palavra de Deus, podem até mesmo dar a aparência de justificar o comportamento pecaminoso. O crente deve conhecer profundamente a palavra de Deus e precaver-se daqueles que pervertem as Escrituras a fim de satisfazerem os desejos da natureza humana pecaminosa. O apóstolo Pedro fala daqueles que torcem as Escrituras para sua própria perdição. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aí ele pega a palavra Satanás e ele faz uma perícope. Satanás, do grego Satã, que significa adversário. Foi antes um elevado anjo, criado perfeito e bom. Foi designado como ministro junto ao trono de Deus. Porém, num certo tempo, antes de o mundo existir, rebelou-se e tornou-se o principal adversário de Deus e dos homens. Primeiro, Satanás, na sua rebelião contra Deus, arrastou consigo uma grande multidão de anjos das ordens inferiores, que talvez possam ser identificados após a sua queda com os demônios ou espíritos malignos. Satanás e muitos desses anjos inferiores decaídos foram banidos para a terra e sua atmosfera circundante, onde operam limitados segundo a vontade permissiva de Deus. Segundo, Satanás, também chamado a serpente, provocou a queda da raça humana. O império do mal sobre o qual Satanás reina é altamente organizado e exerce autoridade sobre as regiões do mundo inferior, os anjos caídos, os homens perdidos e o mundo em geral. Satanás não é onipresente, onipotente nem onisciente. Por isso, a maior parte da sua atividade
é delegada a seus inumeráveis demônios. Jesus veio à terra a fim de destruir as obras de Satanás, de estabelecer o reino de Deus e de livrar o homem do domínio de Satanás. Cristo, pela sua morte e ressurreição, derrotou Satanás e ganhou a vitória final de Deus sobre ele. No fim da presente era, Satanás será confinado ao abismo durante 1000 anos. Depois disso, será solto, após o que fará uma derradeira tentativa de derrotar a Deus, seguindo-se sua ruína final, que será o seu lançamento no lago de fogo. Satanás atualmente guerreia contra Deus e seu povo, procurando desviar os fiéis da sua lealdade a Cristo e fazê-los pecar e viver segundo o sistema do mundo. O cristão deve sempre orar por livramento do poder de Satanás, para manter-se alerta contra seus ardis e tentações, e resistir-lhes no combate espiritual, permanecendo firme na fé. Versículo 19. Pescadores de homens. O crente, seja ele pastor, evangelista, missionário, escritor, ensinador, diácono ou apenas membro da igreja, se não estiver ocupado procurando trazer outras pessoas a Cristo, está falhando em seu dever na obra de Deus. 23. O reino e curando. Nos evangelhos, o reino de Deus está estreitamente associado à cura, aos milagres e à expulsão de demônios. O reino de Deus inclui bênçãos para o corpo e não somente para a alma. Deus continue lhe abençoando mais e mais. Maranata.